O novo ensino médio gerou uma grande repercussão nos últimos tempos, devido à sua proposta de autonomia e protagonismo do estudante e na sua carreira profissional. Entretanto, essa implementação gerou controvérsias entre os professores e os estudantes. Eu sou a Ana Clara, do terceiro ano B, e hoje vamos entrevistar alguns alunos e professores para saber o ponto de vista deles em relação ao novo ensino médio. Bom dia, qual é o seu nome? Bom dia, meu nome é Vitória. Meu nome é Nicole. Matheus Emanuel. Meu nome é Isabel. Meu nome é Nelson Pereira Borges. Meu nome é Daniela, estou na vice-direção da escola já há 6 anos, mas trabalho nessa escola há 23, como professora de biologia. Ok, Vitória, você é de qual turma? Eu sou do segundo F. Terceiro B. Eu sou do terceiro ano C. Dou aula de artes. Sou professor de Sociologia, Filosofia e História. E atualmente aqui no 12 eu estou dando aula de Sociologia. O que você acha sobre o novo ensino médio? Bom, eu acho interessante, mas assim, o sistema público, as escolas públicas ainda não têm estrutura, sabe, suficiente para acatar toda essa teoria. As propostas de novas matérias, eu acho bastante interessante, só que assim, a carga horária não condiz, as escolas não têm estrutura, não estavam tendo estrutura nem para o antigo ensino médio. E outra, a saúde mental dos alunos também não suportam isso tudo. Eu acho que a única coisa boa que ainda salva o ensino médio são os PIs e, por exemplo, os cursos técnicos, né? Por exemplo, no Senac, ETEC, são as únicas coisas do ensino médio que deveriam prevalecer. Porque de resto, sinceramente, não dá certo. Eu acho horrendo, mas em partes. Tem pontos bons e pontos negativos. Ok, por quê? Os pontos bons são os PINs, que é o de matemática e o de português, que se aprofundam mais na matéria. Eu acho que isso é um negócio muito legal, porque eu sou horrível em matemática, então em PIN eu posso ter o tempo que eu preciso com o professor, mesmo o professor às vezes não sabendo explicar direito, mas isso é relevante. Os pontos negativos eu acho que é o projeto de vida, que está mais para o projeto de morte, mas enfim também. Os semestres se dividirem em matérias, primeiro semestre humanas e o segundo exatas, horrível, porque no primeiro semestre eu estou estudando uma coisa e no seguinte eu estou estudando uma coisa totalmente diferente, então eu já esqueci, isso é horrível para quando eu for fazer prova, porque quando estou no Enem, no PAS, eu preciso estudar tudo, e eu já esqueci, eu esqueço umas coisas em semanas. Então, eu acho que o novo ensino médio é de certa forma, ele só retira a matéria da gente, por causa que tem 2 dias na semana que você não tem matérias que realmente vão acrescentar algo no seu currículo. De certa forma é uma coisa ruim, porque pensa comigo, antigamente nós tínhamos 2 aulas de biologia por semana, hoje em dia nós temos só uma. E isso acontece com todas as matérias, reduzindo aulas de português, matemática, coisas que nós realmente íamos usar em vestibulares ou provas do tipo. Eu acho que o novo ensino médio, na perspectiva de aluno, foi muito benéfico porque os meninos tinham acesso a outros tipos de educação para a vida que eles não têm no ensino regular. Mas para o professor foi mais trabalho. Então a gente tem que fazer mais planejamentos, a gente tem que dar diferentes tipos de aulas que às vezes não estão dentro da nossa formação, então fica uma aula meio superficial. O novo ensino médio, assim, a princípio, está tendo muitas dificuldades. Primeiro que diminuíram a carga horária de algumas matérias muito importantes. Tinha algumas matérias que eles queriam excluir, como filosofia, sociologia, educação física. Então foi uma luta para a gente conseguir permanecer essas disciplinas, né? Então eu percebo assim que está tendo um certo déficit, uma certa dificuldade para os alunos se adaptarem, nós professores também. Então eu acredito que deveria ter melhoras, porque do jeito que está muito complicado. Você pegou essa transição do antigo modelo de ensino médio para o novo modelo. E eu queria saber o que você achou dessa transição, como que foi esse processo de ter que se adaptar. Toda transição ela é difícil, ela é complicada, né? E ela se complica mais ainda quando você não tem as informações corretas. Então, realmente foi uma transição difícil no sentido de que você não foi orientado. Nós não tivemos as orientações adequadas e muito menos as adequações.
né? Porque o novo ensino médio ele requer uma série de adequações também para ser desenvolvido, desde modulação dos professores até a escolha das eletivas por vocês estudantes. Então realmente se tornou muito dificultoso esse processo. Agora é inegável o fato de que o ensino médio ele tem que mudar, né? Porque nós estamos num formato de ensino desde a época do Império, que ele não muda, né? Nós estamos vivendo a mesma coisa. O professor repete, né? Finge que ensina e o estudante finge que aprende. Então, o novo ensino médio ele veio para tentar dar um pouquinho de autonomia para o estudante, no sentido de pesquisar, né? A palavra protagonista, ela vem nesse sentido, de que o estudante busque o que ele realmente quer, o que ele realmente deseja, mas que para isso ele tem que deixar de ser passivo. Então ele tem que mostrar para a escola quais são as áreas de interesse, né? Qual o caminho que a escola tem que seguir. Você acha que tem alguma medida que pode ser adotada para estar melhorando o novo ensino médio? Sim. A redução, né, de matérias, porque tem matérias que são extremamente desnecessárias. Só aumentar um pouquinho a carga horária, por exemplo, de matérias mais necessárias, como matemática, português, história, geografia, matérias que são necessárias, sabe, para o nosso currículo de verdade. Eu acho que eles deveriam melhorar a estrutura das escolas e fazerem mais atividades extracurriculares pra gente. Eu acho que a única coisa que realmente salva no ensino médio é o PIN e também o projeto de português, por causa que eles ajudam as matérias principais que realmente importam. As formas de salvar um novo ensino médio seriam acrescentar matérias importantes realmente, que nós usamos mais no vestibular. Poderiam acrescentar coisas como táticas de usar em vestibular ou coisas do tipo. Dar formação para os professores. Muitos professores entram para dar projeto de vida ou para dar trilhas e não sabem nem o que eles estão fazendo. Então, a formação para o professor, para a gente poder oferecer o melhor para os alunos, é uma coisa importante. O sistema burocrático do novo ensino médio deveria ser melhorado, principalmente o sistema do diário online, porque a gente tem muito problema com ele, a gente perde muito conteúdo, muita informação. Às vezes a gente lança um diário inteiro e eles atualizam o sistema, a gente perde tudo, tem que fazer tudo de novo. E a divisão de carga horária, porque vocês acabam perdendo conteúdo essencial para fazer as provas de final de ano. Isso deixa vocês atrás da educação privada, por exemplo. As escolas particulares, eles não perdem tempo de ensino básico e ainda ganham as eletivas e o projeto de vida. Então, eu acho que achar um jeito de dar um ensino integral para os alunos do novo ensino médio é uma boa mudança para que vocês não saiam perdendo também. Por exemplo, eu acho que deveria aumentar mais a carga das disciplinas básicas, né? E essas eletivas diminuir a carga, porque são muitas cargas para as eletivas e diminuir a carga das matérias principais. Então eu acredito que se diminuísse, né, e aumentasse mais a carga das matérias principais, diminuísse essas eletivas, eu acho que talvez poderia ter uma melhora. Olha, muita coisa deve melhorar, né? Então, como é que uma escola vai propor uma eletiva? A partir do quê? De interesse de quem, né? Nós temos que pensar que numa escola existem diversos fatores. Um deles, o professor e a sua formação, e o outro, o estudante, né? O estudante que quer uma determinada formação. E por outro lado ainda, nós temos a escola com uma infraestrutura limitada, porque nós estamos aqui para ouvir vocês, estudantes, né? Então, não adianta eu propor, por exemplo, uma eletiva, né, de matemática, sendo que 90% da escola quer códigos e linguagens, né? Então, para quem eu estou favorecendo? E o que você acha sobre a revogação do novo ensino médio? A revogação por completo não é interessante, só uma parte, que é tirar as matérias em excesso e deixar, por exemplo, os cursos técnicos. Eu acho interessante deixar os cursos técnicos e só. Acho ótimo. Por quê? Acho ótimo. Porque, assim, eu acho que no modelo antigo, não tenho certeza, eles tinham duas matérias na mesma semana, e agora a gente só tem uma matéria em uma semana só. Não sei se deu pra entender, mas é isso. Tipo uma aula de cada matéria? Isso. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, por causa que vai continuar o habitual. Quando você está no ensino fundamental e você está estudando de uma forma, tendo 6 aulas todo dia,
sobre matérias fixas. E quando você passa para um ensino médio e muda totalmente assim, meio que gera um desconforto devido à adaptação. Entendo. E o que você acha sobre os rumores, as notícias que vêm surgindo sobre a revogação do novo ensino médio? Eu acho que deveria acontecer. Eu espero que saia do rumor e vire uma certeza. Eu acredito que o novo ensino médio não vai acabar. A gente não vai voltar ao formato tradicional do ensino médio. Isso aí é um caminho que a gente já percorreu. Muito dinheiro do governo já foi investido nisso, em várias estruturas para esse novo ensino médio, mas ainda precisa melhorar mais. Então, eu não acredito numa revogação, mas sim numa reestruturação. O novo ensino médio, né, ele veio como uma tentativa, né, de transformação, de mudar aquele modelo tradicional existente. Então, é um modelo muito antigo que nunca foi reformulado, né? Então, é o modelo que eu estudei e é um modelo que eu não gostei. Então, no mundo de hoje, com a sociedade de hoje, eu tenho certeza que os estudantes no modelo tradicional também não gostam, não se adaptam, não se sentem valorizados, né? Então, tem que mudar. Seja novo ensino médio, né, ou qualquer outro nome que surgir, as mudanças elas são necessárias, né, para que a gente valorize o jovem, valorize o conhecimento e principalmente a aprendizagem. Não adianta você ter um diploma na mão, não adianta você passar de ano. Você tem que adquirir conhecimentos suficientes para que você seja um cidadão completo. Você consiga alcançar os seus objetivos, sejam eles uma faculdade, um curso técnico ou ser só dona de casa. Mas a gente precisa que você tenha conhecimento. Bom, essa foi a opinião dos nossos entrevistados. Deixe a sua opinião na nossa caixinha de perguntas que vai estar disponível no Stories logo logo. Obrigada!